Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa videoaula da disciplina de Ciências para o quinto ano. O nosso conteúdo de hoje se chama Materiais, Propriedades Físicas e Químicas. Uma coisa que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nelas existem e servem para diferenciar os materiais. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Elas também podem se dividir em químicas e física. Mas agora tem uma tabelinha que eu gostaria que vocês acompanhassem para entender um pouco dessa questão de matérias mesmo. Massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Inércia corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria. Mantém-se parado ou em movimento. Impenetrabilidade. Não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Compressibilidade. Ocorre a redução do volume da matéria mediante a aplicação de pressão. Elasticidade. Há o regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. Indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Descontinuidade. Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. As propriedades químicas são obtidas através de transformação e reação química. Vamos entender um pouquinho essa questão das propriedades químicas. O combustível, capacidade de reagir ao oxigênio e liberar energia. Oxidante, capacidade de retirar elétrons de uma substância. Corrosivo, capacidade de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química. Explosivo, capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Continuando ainda com as propriedades químicas, efervescência, capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Fermentação, capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Eu quero que vocês entendam também que uma barra de ferro que fica na chuva, ela acaba enferrujando. É um exemplo de propriedade química como todas as outras citadas anteriormente. Agora vamos assistir um vídeo sobre as propriedades específicas da matéria. As propriedades químicas são propriedades específicas da matéria e só podem ser observadas quando ocorre uma mudança na estrutura química da substância, ou seja, quando ocorre uma reação química. As propriedades químicas estão sempre relacionadas à capacidade que algumas substâncias têm de sofrerem certos tipos de reação. Podemos citar alguns exemplos. Combustibilidade é a propriedade química que as substâncias têm de queimar, ou seja, pegar fogo, sofrer uma reação de combustão. Algumas substâncias são mais propícias a sofrer a combustão, como exemplo, o álcool e a gasolina, enquanto outras substâncias têm uma tendência menor de pegar fogo. Reatividade
é a propriedade química que algumas substâncias têm por serem mais reativas que outras. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, por exemplo, são muito mais reativos em comparação a outros metais da tabela periódica. Existem também substâncias que não são reativas e são chamadas de substâncias inertes. É o caso dos gases nobres, oxidantes e redutoras. São propriedades que algumas substâncias têm de transferir elétrons numa dada reação química. Quando um elemento de uma substância perde elétrons, dizemos que ele é o redutor. Quando ganha elétrons, a substância é considerada oxidante. Neste caso, podemos citar as reações de corrosão, onde um metal, como o ferro, pode sofrer oxidação e formar ferrugem. Explosibilidade. Algumas substâncias têm a característica de explodir, sofrendo assim mudanças em suas estruturas químicas, ou seja, uma reação. O TNT é uma substância que tem característica explosiva. Existem muitos outros tipos de reações onde cada substância pode participar delas de maneira muito específica. Algumas têm a propriedade química de reagir com ácidos, outras com a água, outras com base, com sais ou compostos complexos. Algumas liberam gases ou mudam de coloração. Outras substâncias formam precipitados. Cada substância tem sua propriedade química específica. Vale lembrar que as propriedades químicas estão sempre ligadas a fenômenos onde ocorre uma transformação química da substância. Se inscrevam no canal e cliquem no joinha. Gostaram do vídeo? Mas agora vamos dar continuidade então. Propriedades físicas. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à matéria. Acompanhe comigo a leitura. Ponto de fusão. Temperatura em que a substância muda de estado sólido para estado líquido. Se inverte, não muda a substância. Ponto de ebulição. Temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Densidade. É a quantidade de matéria em determinado volume. Se inverte, não muda a substância. Solubilidade. Capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Condutividade elétrica. Refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutores, semicondutores, isolantes. Maleabilidade. Permite a modelagem de um material em finas lâminas, independentemente do tamanho ou forma que for ficar, não muda a substância. Magnetismo. Propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Não muda a substância. Ductibilidade. Capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Não muda a substância. Dureza. Resistência de um material às deformações pela aplicação de uma força. Não muda a substância. Viscosidade. Resistência de um fluido ao escoamento. Não muda a substância. Tanto um cubo de gelo flutua em um copo com água, quanto um iceberg flutua sobre o oceano devido à diferença de densidade. Agora vamos ver um vídeo sobre as propriedades físicas da matéria. Existem propriedades que são únicas de uma determinada substância. Logo, podemos usá-las para diferenciar uma substância das outras. Essas propriedades são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Elas são divididas em três:
as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Vamos conhecer primeiro as propriedades físicas. As principais propriedades físicas são: ductibilidade. Esta é a propriedade física que alguns materiais, como o cobre e o ouro, têm de serem transformados em fios sem que se quebrem. Maleabilidade. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de poderem transformar-se em lâminas, como o ferro e o alumínio. Condutividade térmica. É a propriedade que o material tem de conduzir ou não conduzir calor. Por exemplo, a panela de ferro conduz calor, mas o cabo de madeira quase não conduz. Condutividade elétrica. É a propriedade que alguns materiais têm de conduzirem corrente elétrica, como é o caso dos fios de cobre, alumínio e ouro. Magnetismo. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de atrair ferro ou níquel, ou também de serem atraídas por ímãs, como, por exemplo, a magnetita, que é um ímã natural que atrai o ferro. Tenacidade. É a propriedade que os materiais têm de resistirem ao choque mecânico, ou seja, ao impacto. O aço, por exemplo, tem alta tenacidade. A dureza é a propriedade que uma substância tem de resistir a riscos. O risco acontece quando se retira partículas do material. O diamante é uma das substâncias que tem maior dureza, por isso é muito usada para riscar outros materiais, tal como o vidro. Calor específico. Esta é outra propriedade física específica da matéria, a qual mede a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para elevar 1 grau centígrado em sua temperatura. Densidade ou densidade absoluta. É a relação entre a massa e o volume de uma substância. Por exemplo, em 1 centímetro cúbico de água, temos 1 grama apenas. Coeficiente de solubilidade. Esta propriedade física da matéria determina a quantidade máxima de uma substância que um solvente consegue dissolver. Por exemplo, conseguimos dissolver apenas 36 gramas de sal de cozinha em cada 100 gramas de água. Ponto de fusão. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o gasoso. Ponto de liquefação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o líquido. Ponto de solidificação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o sólido. Ponto de sublimação. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o sólido diretamente, ou vice-versa. Essas são as principais propriedades físicas da matéria. Assista aos vídeos seguintes para conhecer as propriedades químicas e organolépticas. Se inscrevam no canal e cliquem no joinha. Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula, vocês aprenderam as propriedades físicas e químicas. Na próxima semana, vamos estar encaminhando um texto onde vocês vão estar trabalhando esses dois conceitos. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais!